aqui para falar um pouco sobre aula, né, sobre sala de aula. Uma coisa que eu sempre acho curiosa é que, enfim, quando começa um ano letivo, sempre os alunos vêm, enfim, a primeira aula geralmente é uma apresentação, né, a gente apresenta, enfim, fala o meu nome, minha formação, minha disciplina, como serão as aulas, a avaliação, conteúdo que a gente vai ver no ano, coisas desse tipo. Geralmente pergunto para os alunos, né, alguma coisa para eles sobre o que eles já sabem da minha disciplina, se eles têm alguma sugestão, muitas vezes, do que eles gostam de fazer. E nesse momento é muito comum que apareça algum aluno me falando, seria legal a gente fazer um debate e tal, sobre alguma coisa, porque isso também é muito curioso, né, que geralmente, sei lá, acho que nunca vi alguém pedir um debate para um professor de outras áreas, às vezes, né, mas nas ciências humanas, geralmente, é que os alunos gostam, tendem a gostar de fazer, assim. Pelo menos quando são um pouco maiores, assim, já no, sei lá, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, eles gostam dessa ideia do debate, né. E aí a princípio, assim, eu pergunto sempre pra eles, tá, mas como que seria esse debate, né? E é muito comum que os alunos reproduzam uma ideia meio que é comum, né? Que é a ideia de que, você dá uma ideia para um tema para um grupo, um tema que seja oposto para outro grupo, e cada grupo vai, sei lá, defender essas ideias, pesquisar e defender a unhas e dentes esses temas, e é assim que vai ser, é isso que geralmente é a ideia de debate, que é uma ideia muito comum da sociedade em geral mesmo, né? As pessoas têm essa ideia de que debater é confrontar as ideias opostas, né, totalmente opostas, e que a ideia de que alguém vai sair vencendo. Eu geralmente não gosto muito dessa proposição, tanto é que eu nunca fiz nesse modelo um debate, assim, né, tanto porque ao longo da vida, como aluno, e até passando pela universidade, né, às vezes as pessoas têm essa ideia, a universidade é um lugar que todo mundo é esclarecido, há muito debate, não é bem assim, né, geralmente o que acontece na universidade é que cada professor tem seus orientandos, suas pesquisas. Geralmente o pessoal vai nas palestras, nos eventos em que temas relacionados ao que eu já gosto, que eu já, enfim, eu quero só me aprofundar mais naquele tema. Então mesmo na universidade, né, não chega a ser um ambiente assim de debate. Os debates às vezes até acontecem, mas é na publicação, nas publicações, coisas desse tipo. Então muitas vezes quem espera até ir para a universidade encontrar muito debate de ideias opostas, na prática não é bem assim que acontece, né? Acontece que tem eventos de disciplinas, de cursos, de temas específicos, e geralmente quem participa disso é quem gosta daquelas temáticas, né? Então isso é curioso. Então mesmo na universidade, e mesmo quando acontece, né, seja na universidade, em outros ambientes, na TV, quando a gente coloca essa ideia de fazer um debate de ideias opostas e que a ideia de que alguém vai vencer uma discussão, é muito curioso que parece que ninguém se ouve nesses debates, né? Porque por mais que, sei lá, as pessoas apresentem bons dados, argumentos e tenham uma linha de raciocínio muito boa, geralmente eu tenho sempre essa impressão que ninguém se escuta, né? É meio que vira às vezes quase que uma disputa pessoal mesmo, né? Então eu tendo a não gostar de usar. E aí, especificamente com alunos, assim, no ensino básico, acho que também tem esses problemas gerais desse tipo de ideia que a gente pensa em debate. E eu acho que não é muito produtivo para a sala de aula, né? Uma porque os alunos muitas vezes usam isso para acirrar problemas internos ali que eles talvez tenham entre eles, rixas, digamos assim, entre eles mesmos. Porque a tendência é que cada um queira fazer o trabalho, né? Ou ser do grupo do amigo, do colega e tal, em oposição aos que não são seus amigos. Então eu acho que tende a acirrar algo se tiver, e se não tiver a gente às vezes acaba criando, né, uma briga, alguma coisa entre eles por causa disso. Então acho que não sei se faz muito sentido na sala de aula incentivar esse tipo de ideia, né, por conta disso, e também porque eu acho que não é meio que produtivo, acho que tende a reforçar esse pensamento para eles, né, de que um debate é você defender certas ideias, valores, e independente das novas informações que você pode receber num debate, você tem que manter aquela posição, você tem que defender aquela ideia a ferro e fogo, né. Que eu acho que aí não faz nenhum sentido, isso não é nem científico, né? Porque na ciência, diante de novos fatos, novos dados, novas realidades, você precisa seguir eles, né? Não adianta negar a realidade. Então, e eu acho que não é muito produtivo, né? E aí, então sempre me incomodou essa ideia. Todo ano, vira e mexe, aparece um aluno. Então, vamos fazer um debate e tal, com essa ideia. E aí eu sempre falo, tá, vamos fazer. A tendência é que eu faça muito. Claro que também tem uma outra variável aí. Tem turmas, às vezes, na área de ciências humanas que a gente fica com uma aula por semana, então não dá pra fazer muitas vezes isso com uma turma que só tem uma aula por semana, porque tem uma ementa de conteúdo pra seguir, e não daria tempo. Às vezes, sei lá, já teve turmas que eu fiquei 3 semanas, né, que a gente ficou em processos desses tipos, de os alunos apresentarem, debaterem temas, né. Então, às vezes não é possível também por conta da quantidade, mas em geral, em turmas que eu tenho um pouco mais, uma carga horária
que sejam pelo menos de 2 aulas por semana, eu consigo fazer esse tipo de atividade, né? Só que aí o que eu me propus, né? Incomodado com essa ideia de simplesmente colocar um grupo contra o outro, enfim, ou com essa ideia de você ter que defender a ferro e fogo um conteúdo que eu acho que não faz sentido, né? Se você conseguir colocar isso e não abrir a possibilidade de entender para o aluno que um debate serve para ele refletir, ver e, se for necessário, rever ou reconhecer que está errado também as suas ideias, seus argumentos. Então, o que eu tendo a fazer, né? Que é uma alternativa que eu busquei para a sala de aula. Geralmente eu peço para que eles façam uma pesquisa primeiro, então eu dou um prazo e coloco temas que eles tenham que pesquisar e dou um prazo para fazer essas pesquisas. E aí a gente marca um dia em que eles precisam entregar esses trabalhos, geralmente tem um trabalho escrito, e depois do trabalho escrito entregue precisa apresentar esse trabalho, o conteúdo, o que eles encontraram de informações e por aí vai. Então geralmente o que alguns professores chamariam de seminário, né? Eu prefiro muito mais. Então aí os alunos que apresentam os conteúdos e a partir daí, claro, daí eu tendo a assumir uma postura de tentar conduzir o debate na medida que eu percebo que eles trazem questões com as pesquisas e eu coloco essas questões aí sim, pra gente debater junto, né? Mas aí não no sentido de um vencer o outro, né? Mas no sentido de junto a gente pensar, entender esses argumentos, os dados, as informações que eles trazem para a sala de aula, né? Então é mais ou menos essa alternativa que eu encontrei. Porque, claro, e faz todo sentido pensar em debates, em discussão na área, na ciência em geral, mas eu me incomodava. Então, e aí esse tipo de ideia de colocar um aluno, um grupo contra o outro, de debater argumentos e defender um lado ou o outro, enfim. Acho que a ideia é um pouco... Aí eu tento fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, pego um tema como desigualdade social. Aí eu peço para cada grupo pesquisar um tipo de desigualdade. Então, um grupo pesquisa desigualdade de gênero, outro grupo desigualdade econômica, outro grupo desigualdade racial, desigualdade regional e por aí vai, né? Dependendo também do tamanho da turma, quantos grupos faz mais ou menos sentido dividir os temas. E eu gosto muito, né? Claro que nem todos os trabalhos saem perfeitos, às vezes os alunos não compram a ideia, às vezes os alunos fazem o trabalho de qualquer jeito, ou não estão muito afim de discutir também, isso acontece, às vezes é uma coisa muito específica, né? Tem aluno que gosta mais dessa ideia e tal. Então isso acontece, mas quando saem trabalhos bons é impressionante, sai coisa muito boa, saem discussões muito boas, e justamente discussões que não tem muito essa ideia de um vencer o outro, mas colocar argumentos, pensar junto e, enfim, tentar criar uma outra dinâmica de debate, né, que seja, digamos, uma proposição mais construtiva e menos de confronto, né, de colocar uns contra os outros, ou que você tenha a todo custo que defender uma ideia. Então eu tenho gostado, assim, tenho feito esse trabalho todos os anos. Claro que de um ano para o outro algumas coisas vão se modificando e tal, mas a base é essa e eu tenho gostado. Então foi meio que uma alternativa dentro das salas de aula para atender a esse pedido muitas vezes dos alunos de pesquisar, de falar e ao mesmo tempo também acho que tentar mostrar uma outra dinâmica, né? Que debate não precisa ser necessariamente sei lá, ter que vencer o outro nesse caso. Não que tenha em si um problema, né, de um ter que vencer o outro, mas eu acho que para produção de conhecimento não faz muito sentido, né, nesse caso. E uma outra dinâmica também que eu percebo que facilitou nessas situações é que tem muito aluno que tem muita dificuldade de falar em público e tal, e aí geralmente também cria essa coisa de vai lá na frente apresentar e falar para todo mundo, justamente também para criar esse ambiente de que facilite para as pessoas falarem. Geralmente eu deixo cada aluno falar do seu lugar, a gente faz um círculo, né, na sala, modifica a disposição das carteiras, fazendo uma espécie de círculo, e aí eu deixo que cada grupo fale do seu lugar, e aí também, assim, como quem quiser fazer alguma intervenção, uma pergunta, um comentário, pode fazer do seu lugar. Eu acho que isso facilita também, em geral facilita que eles falem, que eles se sintam menos vulneráveis para poder expor as ideias para a turma. Então, em geral, é uma dinâmica que eu gosto bastante, tenho feito, eu acho que ajuda, assim, na sala de aula, os alunos, tanto acho que para trazer questões, e é uma coisa que é bem interessante, né, tem muitas vezes, sempre aparece uma coisa boa, né, dar um espaço para alunos falarem coisas que ali na dinâmica de aula mais tradicional geralmente não aparece. Então é uma coisa interessante, eu tentei, e acho que a ideia desse vídeo é pontuar um pouco essa ideia, e também, enfim, caso se alguém está assistindo é professor também, acho que mostrar um pouco de uma ideia de que eu já apliquei em sala de aula, ou que eu aplico em geral em sala de aula,
Eu acho interessante então compartilhar esse tipo de ideia, de dinâmica, e que não é nem nenhuma coisa revolucionária, mas é mais ou menos como o porquê eu penso e como eu faço desse jeito, e até, sei lá, eventualmente meus alunos que estão assistindo talvez compreenderem melhor quando eu proponho esse tipo de atividade. Mas eu acho que é isso. Espero que tenha ajudado, por isso é hoje. Hoje é isso.